1, 2, 1, 2, ready, go. Yes. Oh, yeah, whoa. Whoa, yes. I believe you love me. I believe you care for me, yes. And I believe you love me. Whoa. And I believe you care for me, and your love is better than life. Your love is sweeter than wine. Your love is better than life. Your love is sweeter than the sweetest wine. Yeah. The sweetest wine, the sweetest wine, whoa, hey. The sweetest wine, oh, yeah. I believe, yeah, and I believe you love me. Yet I believe you care for me, yes. Yet I believe you love me, yet I believe you care for me, and your love is better than life. Your love is sweeter than wine. Your love is better than life. Your love is sweeter than the sweetest wine. Hey. The sweetest wine, the sweetest wine, whoa, hey. The sweetest wine, even on my worst day, you were right there with me, Lord. And even on my worst day, you were right there with me, holding me up, even on my worst day. And even on my worst day, you were right there with me, yes, and even on my worst day, you're right there with me, oh Lord, even on my worst day.
Temos todas as coisas, porque a nossa confiança está no Senhor. Aleluia, é no Senhor. Tempos de abundância sobre as nossas vidas, ó Pai. Declaramos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é nossa vez, vejo grandezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, aleluia. Estão vindo tempo de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é nossa vez, vejo grandezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, sobre as nossas vidas, Senhor. Em tudo que fizermos nós somos prósperos, bem-sucedidos, diz a tua palavra. Aleluia, aleluia. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus mais que suficiente para nós. Nossa dependência está em ti, Senhor. Aleluia. Oh,
sou, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Deus, grande El Shaddai, mais do que suficiente, meu Senhor e meu pastor. Diga: nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, diga: és o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor. Diga alto: nada me falta, nada me falta, nada me falta. Deus, Deus, grande El Shaddai, mais do que suficiente, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ao meu deitar, ao meu deitar, me levantar, diga: tua bondade. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. El Shaddai, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai.
pode dizer, tem sido tão bom para mim? Diga. Tem sido sempre tão bom para mim. Diga isso bem alto. Tem sido, oh, El Shaddai, tem sido, oh, tem sido. Aleluia, 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 Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nada nos falta. Você pode orar no seu lugar, você pode agradecer ao seu Pai, ao seu Deus, que nada nós temos falta. Nós temos vivido o melhor de Deus, nós temos vivido o melhor do Senhor, na nossa casa, na nossa empresa. Isso, e se você não tem vivido isso na sua empresa, comece a declarar nesse exato momento: eu tenho vivido o melhor de Deus na minha empresa, nada me falta, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos essa noite pelo teu cuidado. Tu és o nosso El Shaddai, tu és o nosso Deus todo-poderoso, aquele que nos cuida, nos guarda, nos prospera. Aleluia. Oh, vamos cantar aquela parte no meu deitar. Aleluia, isso é uma realidade na nossa vida. Ao meu deitar, meu levantar, sua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, sua bondade me acompanha. Ao meu deitar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. El Shaddai. El Shaddai, Deus todo-poderoso. El Shaddai. Obrigado, Senhor. El Shaddai. Oh. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Tu és tão bom para nós. Aleluia, amém, amém. Você pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Sabe, querido, essa palavra El Shaddai é maravilhosa. Um dia Deus chegou diante de Abraão e diz: eu sou o seu El Shaddai, eu sou o seu Deus todo-poderoso. A palavra El Shaddai significa Deus todo-poderoso. Não é o Deus mais do que na esfera de si mesmo. Não existe nada em Deus que não possa falte para nos suprir. Deu tudo que você precisar e mais um pouco, Deus tem para te dar. Amém. Glória a Deus. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto dos empresários. Onde estão os empresários mais prósperos dessa cidade? É isso aí. Os empresários mais prósperos, mais ricos, mais bem-sucedidos dessa cidade somos nós. Nós vamos influenciar. Nós vamos influenciar os outros empresários. As pessoas vão olhar para vocês e vão perguntar: como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue chegar onde você chegou? Aí você vai dizer: é Deus na minha vida. É o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Amém? Nós vamos ter essa referência na vida da... Glória a Deus. Eu creio, querido, você está aqui nessa noite. Esse culto é um culto baixo da unção de Deus, mãos de prosperidade. Ele foi criado por Deus para que todos aqueles que estão nesse lugar, que estão participando desses cultos, vão viver algo extraordinário nas suas empresas. Ou se você que está aqui é um empreendedor ou que deseja ser um empresário, se prepare, você vai pegar muito rápido isso. Amém.
existe uma unção de estar nesse lugar para isso. Amém. Eu tenho certeza que nós vamos ser ricamente abastecidos, acrescentar. Ter aqui praticamente 4 minutos. Vai estar as empresas. Maravilhoso. Amém. Eu quero que você possa abrir. Gênesis. Percebo que praticamente casa. Mas esse grande estratégia para você. Uma grande estratégia para você. Vários dia a dia, elas não. Mas talvez esse culto vai ser para que Deus passe de alcançar e influenciar toda bem abastecido. Todos eras maravilhoso. Crê nisso comigo? Então, o próximo nós vamos nesse ano, a cada 2 meses, crendo, você crê comigo, a partir do ano que vem é todo mês, uma vez por mês. Já vejo aqui que tem um grande número aqui de empresários, amém? Que bênção, nossa igreja tem um grande número de empresários, empreendedores, e nós só vamos avançar e crescer mais. Querido, eu quero te mostrar nesses primeiros 30 minutos aqui, o que Deus pensa em relação à prosperidade, à abundância, a empresas. Eu não sei você, mas eu fui ensinado de uma forma tão errada a respeito de prosperidade bíblica, de finanças, né? Mesmo estando na igreja. Eu fui ensinado de uma forma tão errada e as pessoas às vezes criam um bloqueio disso, de falar de dinheiro na igreja, de ensinar. Parece que Deus fica zangado quando a gente fala de dinheiro. Parece que Deus, quanto mais humilde e pobre as pessoas forem, mais vai agradar a Deus. Só que isso não é a forma que Deus pensa em relação ao dinheiro e à prosperidade. Não é essa forma. Senão, nós não poderíamos nem ter empresários na igreja, bem-sucedidos. Eu quero te mostrar biblicamente, eu quero te mostrar na palavra, como Deus pensa em relação a empreender, como Deus pensa em relação à prosperidade bíblica, à sua empresa. O que Deus pensa em relação a isso? Sabe, não é que Deus, anotei aqui, não é que Deus... eu coloquei aqui, não que Deus tenha sabedoria, ou não que Deus deseja que você tenha sabedoria, não é que Deus deseja que você tenha riqueza, não é que Deus deseja até que... Não é isso. A riqueza, a sabedoria, a abundância faz parte da essência de Deus. Não é que a gente pense assim, acho que um dia, se a gente, conseguir, se a gente se esforçar muito, a gente vai conseguir tocar num pouquinho, se Deus quiser. Não é assim. A gente precisa entender, a primeira coisa que nós precisamos renovar nossa mente é que riqueza, que abundância, que prosperidade, que mais do que suficiente é a essência do nosso Pai, é a essência de Deus. Isso é a essência, isso é o caráter dele, é aleluia. É a essência de Deus, é quem Deus é. No céu, as ruas são de ouro. Deus não tem problema com riqueza. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E a bênção de tudo isso é que nós somos os filhos de Deus. É filho de Deus aqui?
E se nós somos filhos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, logo nós somos herdeiros. Herdeiros de tudo aquilo que Deus tem. Então Deus não tem problema com prosperidade e abundância. Ele não tem porque, de fato, essa é a natureza dele. O que nós precisamos entender? Renovar a nossa mente e se associar com Deus para que possamos desfrutar disso. Deus não pode ser o nosso inimigo, porque se Deus é contra nós, quem será a favor de nós? O texto não é esse. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas parece às vezes com falta de entendimento que Deus ele está querendo nos barrar. Não, bem pelo contrário. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer fazer você ser bem-sucedido em tudo. Amém. E aqui eu coloquei, olha só, algumas frases. Não sei se você já escutou alguma frase. Tomara que não seja você que falou, mas se você falou, você pode corrigir isso. Mas quem já escutou uma frase assim, ó, bem que Deus podia me dar uma ajudinha. O que essa frase está querendo dizer? Olha, se Deus me desse uma ajudinha essa semana ou esse mês, o que você está colocando com essa frase? Você está colocando um Deus distante que não se importa com a sua vida, com a sua vida pessoal, com a sua empresa. E que se Ele te ouvisse, de fato, Ele poderia. Querido, se associa com Deus que você vai viver a riqueza que Ele tem para a sua vida. Esteja consciente de que é a vontade de Deus e que tudo que você faz, Deus está nesse negócio. Aonde você colocar a sua mão vai prosperar. Aonde você colocar o seu pé vai prosperar. O que é mudar a mentalidade? É parar de pensar dessa forma e parar de falar também dessa forma. Porque quando você fala isso, você afasta aquilo que Deus tem para você. Quem já viu essa outra frase? Eu só queria poder manter o meu negócio. Misericórdia. Eu só queria poder manter o meu negócio. Será que é isso que Deus tem para você? Não. Deus tem para você tendo um negócio próspero, funcionários. Não, vou dizer de novo. Só tem crente aqui, né? Deus quer que você tenha funcionários. Pastor, eu nem quero ter funcionário. Então você precisa mudar a sua mentalidade. Porque se você quiser prosperar e avançar, você já tem que pensar nisso. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar fadigado com as tarefas que você já tem. E aqui nesse culto dos empresários a gente vai alargar suas tendas. A gente vai alargar. Claro, existe um processo, existe uma caminhada, mas você já tem que começar a pensar nisso. Que isso não seja um problema para você. Ih, meu Deus, vai me botar na justiça. Deus do céu. Querido, Deus vai te dar tanta provisão que você vai até pagar quem te coloca na justiça e vai sobrar. É a mentalidade que precisa mudar. Não é que Deus vai manter o seu negócio. Deus vai patrocinar. Aleluia! Deus vai patrocinar. Amém? Porque quando o seu coração não é avarento, e isso é muito ligado à prosperidade. Quando o seu coração não é avarento, Deus ele encontra um coração para financiar. Porque Deus ele quer ver em você um rio. Porque quando você tiver, você vai tocar a vida de outras pessoas. Se você está aqui hoje, Deus te chamou para ser um empresário, é porque você foi chamado para tocar a vida de outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Quando Deus encontra uma represa, ele deixa de fluir o rio dele. Mas quando encontra o coração disponível, o rio começa a fluir sobre você. Amém? Então não tem como dar errado. Quando encontra um coração empreendedor e ainda um coração que deseja fluir a riqueza para tocar outros. Não está errado. Aleluia. Eu lembro que nosso queridão aqui está aqui sentado no tempo de pandemia. Ele fez uma empresa de pet shop que ele tem. Ele fez uma campanha para arrecadar alimentos naquele tempo de pandemia. Meu Deus do céu, esse homem de Deus trazia tanto alimento naquele tempo. E ele deixava de receber aquele valor para receber aquele tipo de serviço que ele estava prestando para receber em alimento.
E aqueles alimentos tocaram tantas pessoas. Tantas pessoas foram abençoadas naquele tempo. E eu declaro sobre a sua vida, você tendo estratégias divinas para tocar outras pessoas. E aí se prepara para você prosperar. Porque Deus vai enxergar em você um grande potencial para tocar outras pessoas. Aleluia. Outra frase. Eu gostaria de ter um negócio. Não sei quem já falou, misericórdia. Eu gostaria de ter uma empresinha. Não declare isso. Eu gostaria de ter uma grande empresa. Mesmo que isso demore, mas você não vai parar de falar até esse. Amém, querido? Olha só. Eu até gostaria de ter uma empresa, mas se eu tiver, eu vou sonegar imposto. A Bíblia fala, Jesus diz, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é. Se você tiver essa mentalidade, você não vai conseguir bem-sucedido. O que Deus tem para você é você pagar o imposto que é devido e ainda sobrar muito na sua conta. Amém? É isso que Deus tem para você. Agora a mentalidade que precisa mudar. Meu Deus do céu. O imposto no Brasil. Já viu como é que é nos Estados Unidos? Já viu como é que é na Europa? Imagina o imposto. Querido, aquele que te financia é o reino dos céus. Uma vez um pastor estava falando, começou a reclamar, né? As pessoas colocou a igreja num bairro muito humilde. E as pessoas vinham, colocavam os pés nas paredes, que ele recém tinha pintado. Assim, só sujar tudo aquilo que ele recém tinha pintado. Ele chegou e falou para uma família muito brava, para aquela família sair daquela igreja. Para aquela família vir e pintar. Aquela família saiu e nunca mais. E a diretoria do Ministério Soul falou, né? Aquele pastor ama mais a encher as paredes das pessoas. E aí a diretoria veio falar com esse pastor. E esse pastor, sabe o que ele falou para a diretoria? Ele diz assim, porque eu trabalhei numa multinacional. E uma multinacional tem regras. E aí a diretoria olhou para ele e disse assim, pois é, você trabalhou numa multinacional, mas agora você está representando a multicelestial. E a multicelestial, a pessoa vai sujar e ela te financia para pintar. Quem pode dar uma glória a Deus? A pessoa vai fazer isso e a multicelestial financia para fazer. Deixa eu declarar, não vai faltar recurso na sua empresa, na sua vida. Porque quem está sobre você é a multicelestial, querido. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Associar nossa mentalidade àquilo que Deus é. Deus é grande demais. Aleluia. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite. Dar a oportunidade de você chamar um sócio para sua empresa. Aquele que é dono de todo o universo. Quem quer se associar com Deus aqui? Meu Deus do céu. Imagina a sociedade com Deus, hein? Pensa numa sociedade bem-sucedida, né? Tem muitas pessoas que pensam, né? Eu gostaria tanto de um sócio. Eu tenho certeza que um sócio vai alavancar minha empresa. Pois é, se associe com Deus. Eu tenho certeza que a sua empresa vai alavancar. Você abriu comigo em Gênesis aí, né? Capítulo 13. Eu quero te mostrar na Bíblia, e ainda assim, eu estou mostrando para você isso no Velho Testamento. Diga Velho Testamento. Vou te mostrar isso no Velho Testamento. O desejo de Deus para a vida humana é prosperidade e riqueza. Você recebe isso na sua vida? Eu vou dizer de novo, então. O desejo de Deus para a vida humana é prosperidade e riqueza. Por que isso? Por que Deus deseja isso? Porque essa é a essência dele. E quem é filho tem direito. Amém? O errado é colocar o coração na riqueza. Mas nosso coração não vai estar na riqueza. Nosso coração vai estar no Senhor. Amém? E a gente vai ler na Bíblia agora que Deus deseja tanto isso. E quando a gente vê a vida de Abraão, a gente vê a vida de Isaac.
a vida de Jacó, a gente vê a expressão de Deus para a vida deles. A gente vê a expressão de Deus para a vida financeira deles. O desejo de Deus para a vida financeira deles. Mas é Velho Testamento. Hebreus capítulo 8 diz que agora alcançou Jesus um ministério muito mais excelente, pois é mediador de uma melhor aliança, confirmada em melhores promessas. Ou seja, Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz que hoje eu e você estamos numa melhor aliança. Se eles conquistaram isso na velha aliança, eu e você podemos ir mais longe. Porque Jesus é mediador dessa nova aliança, confirmada em melhores promessas. Portanto, tudo que nós vamos ler aqui agora, você pode dizer assim, então Deus tem mais para mim. Amém. Quando a gente vai ver no Velho Testamento, gente, é assim mesmo. Você vê a vida de Davi, você vê a vida de Salomão. Salomão foi o homem mais rico dessa terra. O homem mais rico que já existiu. Quando nós vemos as pessoas da antiga aliança, elas tinham isso. E olha só, Gênesis capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com a sua mulher, com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Versículo 2. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Meu Deus. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Deus se apresenta para Abraão e diz: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu a Deus. E quando Abrão, na verdade, quando Abrão obedeceu a Deus e saiu, obedeceu a Deus, naquele momento que ele saiu, Deus já começou a enriquecer ele. Porque Abrão começou a obedecer a Deus, se associar com a vontade de Deus. E aí então, Abrão começou a prosperar. Logo depois vem esse texto, que Abrão aqui nem era Abraão ainda. Só por ele obedecer a Deus, Deus já começou a enriquecê-lo. Logo depois Deus faz aliança com ele, troca o nome dele para Abraão e cada vez mais ele começa a prosperar. E aqui no versículo 2, diz assim: Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Veja que a Bíblia, ela não fica com vergonha de escrever, que é o que Deus tem para os seus filhos. Agora veja comigo lá no versículo 5. Olha só esse texto. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, meu Deus do céu, que a terra não podia sustentá-los. Diga, meu Deus! Tinha tanta riqueza, tanta coisa, tinha tanto gado que a terra não conseguia sustentar. Está falando? Amém? Essas palavras é para mudar a nossa mentalidade. Saber que Deus pensa a nossa. Agora, vai lá comigo para Gênesis capítulo 26. Vai lá comigo. Vamos ver um pouco sobre Isaac, descendente de Abraão, seu filho. Gênesis 26. Gênesis 26, versículo 12. Gênesis 26, versículo 12. Olha o filho de Abraão aqui. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Diga, está falando comigo.
Olha só, ele disse que ele colheu 100 por 1. Quem está pronto para colher 100 por 1 na sua empresa? 100 por 1. Você tem plantado? É uma pergunta, não precisa nem me responder. Mas você tem plantado, é importante. Você entender o plantio e a colheita. Tudo que chegar na sua mão, nem tudo é para pão ou é para investimento da sua empresa. Uma parte é semente, não coma a semente. Não invista na semente. Mas você precisa pegar uma parte para semear em alguma terra. E a Bíblia diz que ele semeou colheu 100 vezes. Meu Deus! E aí diz no versículo 13, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Diga, vai continuar a aumentar os meus lucros. Agora vamos dizer isso em fé. Assim, vai continuar a aumentar os meus lucros. Aleluia! Vai ser assim na sua vida, querido. Eu declaro no nome de Jesus que bênçãos chegarão nesses próximos dias sobre a sua vida. Aleluia! Vai chegar clientes novos, vai chegar oportunidades novas, vai chegar coisas grandes na sua mão e você vai lembrar daquele que te enviou isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. A gente sempre vê aqui tanto Abraão, querido, como Isaac, não dá tempo de ler tudo, mas você pode ler em casa. A partir do texto que eu dei lá de Abraão, você pode ler em casa que Deus abençoava, enriquecia. O que eles faziam? Eles faziam um altar. Eles adoravam o Senhor, reconhecendo que era Deus. Então nunca se esqueça. Se não foi o seu braço, foi a sua sabedoria, foi o Senhor que fez. Amém? Aleluia. Agora vamos ler o último texto aqui, Gênesis capítulo 30. Vai lá comigo. Hoje eu estava estudando sobre isso, já tinha me dado o tema, mas eu estava estudando sobre isso, me veio tantas coisas que a gente vai falar nos próximos cursos. Sobre excelência. Vamos falar sobre muitas coisas, vai acrescentar muito na nossa vida. Gênesis capítulo 30, versículo, vai lá comigo, versículo 25. Presta atenção aqui, agora nós vamos ver sobre Jacó. E diz assim, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal. Deixe-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão, pensa num patrão malandro para Labão. Enrolava. Sempre enrolava. A gente encontra isso muito na vida, né? Aquele patrão que quer enrolar. E Labão era um desses. Versículo 27. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, diga o salário e eu lhe pagarei. Olha o que aconteceu aqui. Labão entendeu por adivinhação. Deus mostrou para ele dizendo assim, olha, sabe, essa riqueza que você tem é por causa desse homem de Deus que está com você. Meu Deus, que um homem de Deus, um homem associado com Deus pode fazer. Existem empresas que estão prosperando hoje e o patrão nem sabe que é o funcionário crente que está ali. Deus está honrando a empresa inteira, às vezes por causa de uma pessoa que está ali. Amém, querido? E para você que é empreendedor, que é empresário, é a mesma coisa. Só a sua presença no seu ambiente de trabalho já é um impulsionamento para a prosperidade. E é isso que a Bíblia está dizendo para nós. E é mesmo com um patrão corrupto.
Mesmo com alguém que mente, que faz coisas erradas, Deus prospera mesmo assim. Amém, querido? Agora eu quero que você leia comigo no versículo 43. Mas antes de eu ler o 43, o que vai acontecer aqui? Jacó, ele chega e fala para ele, vamos fazer o seguinte então, por todos esses anos que eu trabalhei, tu me dá as piores ovelhas, né? Vamos dizer assim, me dá as pintadas, as malhadas. Todas as pintadas que nascer e todas as malhadas que nascer vão ser minhas. E as boas fica para você. Daquele dia em diante, querido, começou só a nascer pintada e malhada. E ele começou a olhar aquilo e disse, eu não estou entendendo. Deus deu uma estratégia para ele, ele pegou alguns galhos, começou a riscar os galhos, algumas folhas, começou a riscar as folhas e colocou diante dos animais ali onde eles iam tomar água. E quando aquele animal olhava aquilo ali riscado, nascia o bebê riscado também. Deus deu uma estratégia e começou a nascer só ovelhas dessa forma. Ou seja, não interessa a dificuldade que esteja sobre o seu caminho. Deus faz nascer do nada para você prosperar. Amém, querido? E no versículo 43 diz assim, assim o homem ficou extremamente rico. Diga extremamente. Na tua versão o que diz, Rodrigo? Versículo 43. Grandemente, na minha versão diz extremamente, diga extremamente, bota a mão na tua cabeça, extremamente está vindo sobre a minha vida, extremamente está vindo sobre a minha vida, amém, aleluia, assim o homem enriqueceu extremamente, ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentas. Vale a pena você ler esse texto depois em casa. Vai te acrescentar muito. Depois ele vem, tenta ludibriar ele de novo. Ele sai com o rebanho para a terra dele. E ele vai atrás dele para roubar de novo. Mas como Deus é sempre fiel, ele continua sendo rico e próspero. Amém? Depois vem José, né? E o próprio José, ele é governador de todo isso. E Deus tem isso para os seus filhos. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé. Aleluia. Antes da gente passar para o próximo passo, eu quero orar e quero declarar isso na sua vida. É o que Deus pensa sobre você, é o que Deus pensa sobre a sua empresa, e você precisa mudar a maneira que você está falando, você precisa mudar a maneira que você está pensando e se associar com Deus. Agora imagina comigo aqui. Imagina comigo aquilo que eu falei lá no início. Você convidando Deus para ser o seu sócio. Quem quer isso? Deus está fazendo esse convite para você nessa noite. Você deixa eu ser seu sócio? E aí imagina só, Deus chegando sendo seu sócio, e aí você pega e fala assim, tá bom, agora vamos para as finanças. Você vai ser o meu sócio e agora a gente vai ver o que cada um vai ficar na parte que vai dar os nossos lucros. E aí Deus fala para ele assim, ó. Pois é, então, aí Deus pega e fala para você. Bom, vamos fazer então um cálculo justo. Você fica com 90, eu fico com 10. Cálculo justo esse, né? Deus fala, você fica com 90, eu fico com 10. E qual vai ser a minha parte então já? O homem fala, né? Já que você foi tão generoso e me deixou com 90, qual vai ser a minha parte? Seja justo, seja honesto, trate bem seus funcionários e o resto deixa comigo. Quem pode dar um glória a Deus? Seja fiel nos seus dízimos. Deus só quer 10%. Os 90% fica com você. Honre as pessoas que estão trabalhando com você. Seja justo e honesto. Pode ter certeza que Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus eu declaro essa palavra
Eu te agradeço por essa palavra, Senhor, e eu declaro os meus irmãos aqui vivendo o extraordinário como nunca viveram antes. Eu declaro, Senhor, acontecendo grandes coisas nos próximos dias, milagres financeiros vindo sobre a vida deles, estratégias divinas vindo sobre a vida deles, sabedoria vindo sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu ordeno agora que lanço fora toda a investida do diabo, todo plantio do diabo para destruição. Eu ordeno que saia no nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida deles abundância, riqueza, prosperidade bíblica, porque eles são um rio, eles não são uma represa. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Pode vir nosso querido Amin aqui. Aleluia. Você recebeu de Deus a primeira parte? Graça e paz, queridos. Dizer para vocês que é uma honra estar aqui falando e pensar. O Rude, que é nosso querido dono da mecânica do Rude, né? Qual é o nome da mecânica? Mecânica do Rude fica onde? É na Luiz Alegrete 320. Já sabe. Na Licorsul, quando você precisar. Eu quero fazer aqui uma brincadeira com o Rude. Fica bem aqui, por favor, Rude. Eu vou jogar essa bola para você. Eu quero que tu bata ela de volta para mim. Pode ser? Fica mais um pouquinho ali. Só pega para mim. Por favor. Mais uma vez. Tirei do teu ângulo, né? Uma salva de palmas pro Rude, por favor. Corri atrás. Pois é, né? Gente, o que eu quero mostrar para vocês com essa pequena brincadeira é que empreender é assim. Às vezes pode vir fácil, né? Pode vir fácil, mas às vezes exige um pouco mais. E hoje o empreendimento moderno, ele não mais trabalha com a repressão do problema, ele trabalha com a prevenção. E é aí que eu quero falar para vocês do compliance, tá? Mas antes eu quero compartilhar com você um texto bíblico que Jesus nos ensinou. Abra sua palavra lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 28. Lucas, capítulo 14, 28. Se você tiver a versão King James atualizada, é a melhor, que se adequa ao exemplo, tá? Todo mundo? Diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir, diga construir, uma torre, primeiro não se assenta e calcula, diga calcula, o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários, diga recurso necessário, para edificá-la. Amém? Lucas capítulo 14, verso 28. Tá? Depois você pode meditar. Querido, Jesus, ele na verdade já nos adverte. Ele está falando de uma construção, ele fala de uma torre. Mas qualquer coisa que você for fazer, qualquer construção, qualquer empreendimento, aquilo que você vai empreender força, você demanda recursos necessários, demanda cálculos, demanda uma cabeça empreendedora para que você lá na frente não venha perecer, não tendo para continuar e chegar ao teu objetivo. E é exatamente isso que hoje o compliance ele propõe. Eu sou advogado há alguns anos e eu entendi que é necessário eu trabalhar com os meus clientes, não mais oferecendo uma simples ferramenta. Olha, você é o teu assessor jurídico, quando tu tiver uma demanda trabalhista, tiver uma demanda civil, qualquer coisa, tu me chama para eu ir lá apagar um incêndio, para eu ir para a justiça, para te representar. Não, isso acabou. Tá? Isso acabou. A empresa que ainda trabalha nesse molde, ela está bem atrasada e ela precisa atentar. Ela precisa trabalhar com a prevenção. Então o compliance ele vem exatamente trabalhar a questão da tua prevenção em todos os sentidos da tua empresa.
E aí é necessário você entender que você tem que fazer uma programação de compliance. O que é compliance? O compliance é um termo norte-americano, termo em inglês, que significa estar em conformidade, ou estar conforme a lei, conforme os ditames da normatização, conforme a questão social, conforme a questão econômica. Então é você estar conforme todos os ditames e normatizações, sejam legais, ou seja, social, econômica, para que a tua empresa possa crescer de maneira saudável. Tá? Então, eu quero compartilhar com você, entrar de forma mais direta aqui. Vocês viram que o Rudy, ele tentou pegar ali a bolinha, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque uma hora ela foi de um jeito, outra hora ela foi de outro. É assim que acontece, como eu falei para vocês. E o termo compliance, ele nasceu nos Estados Unidos e ele tem essa conotação de estar em conformidade. A Operação Lava Jato, que vocês devem conhecer, que é uma operação muito conhecida no Brasil, onde foi feito um processo criminal muito famoso, que capturou uma série de políticos, grandes empresários. Na verdade, ele teve uma origem no estudo da compliance nos Estados Unidos. Tá? Então, os cientistas de economia e jurídicos dos Estados Unidos, ali em Harvard principalmente, em meados de 2000, eles criaram esse termo compliance e entenderam a necessidade das empresas e instituições se adequarem. Tá? Então, por exemplo, os cabeças que estavam ali à frente da operação, eles foram para os Estados Unidos, fizeram especialização, mestrado e trouxeram esse termo para cá e buscaram aplicar, né, nas instituições. E a partir daí, então, a compliance ela passou a também ser emprestada para as relações privadas e as empresas e tudo que foi. Então, vamos lá. O que acontece hoje? Uma empresa ela precisa contratar alguém que vai implementar o programa de compliance. E o programa de compliance ele é basicamente dividido em 9 fundamentos. Tá? O primeiro fundamento é uma análise de risco feita. Você vai analisar o tamanho da sua empresa, o que a sua empresa faz, o objetivo da tua empresa, quais são os riscos que ela corre de forma direta ou indireta. Por exemplo, quem trabalha com restaurante, com comida, por exemplo, qual é o risco que eu tenho? O mais importante assim, é a comida não estar estragada, né? A comida não, se vier a fiscalização da vigilância sanitária, ela não se pega ali com um prazo de validade vencido. Então, isso é uma coisa que eu preciso me adequar. Então, é um estudo de risco. Tá? O outro ponto importante também, o segundo ponto importante, é o dono da empresa, os donos da empresa, a diretoria da empresa, entender a necessidade disso. Tá? Então não adianta você falar, tá, faz aí e te vira e você não dá essa importância devida. Tá? Queridos, é muito importante que os colaboradores entendam isso. E quem mais vai passar essa importância se não for o dono, né? Então a gente até recomenda que o dono faça um vídeo falando, olha, nós vamos estar implementando o programa de compliance da empresa, etc. Faz cafés de lançamento, faz um jantar de lançamento. Então isso é muito importante. Tá? O terceiro fundamento da compliance é você trabalhar a questão do código de conduta. Tá? O código de conduta ele vai dar todo o parâmetro de como procede aquela instituição. Como vai proceder aquela instituição? Vai estar tudo escrito. É claro que vão ter coisas que vão se adequando com o tempo, mas é necessário que o máximo possível de situações possam estar previstas ali, né, no código de conduta. E esse código de conduta também vai prever até punições, tá, para quem descumprir aquele código de conduta. Tá? Canais de denúncia, isso é muito importante, porque pode ser que alguém esteja descumprindo o programa de compliance e aí quem está gerindo, o gestor do programa, ele não vai saber, então é preciso que ele receba essa denúncia para que ele possa imediatamente tomar uma providência. Chamar a pessoa, às vezes a pessoa ignora, não sabe mesmo o que está acontecendo, e aí é necessário a pessoa ir lá e conversar, né? E se houver reiteração, vai ali, desde a advertência até mesmo a pessoa sair o colaborador ser desligado. Então, é muito importante esse quarto ponto do programa de compliance. Tá? Então, esse ponto, queridos, é muito importante. Você pode até pensar assim, não,
isso aí é para punir. Não, não é só para punir. No próprio código de conduta, ali você vai colocar também a visão da empresa. Por exemplo, se for uma instituição, uma igreja, por exemplo, a nossa igreja. Qual é o nosso foco principal? É Deus, é levar Jesus para as pessoas, né? É pregar o evangelho. Então, o código de conduta ele vai preconizar a visão da empresa, vai preconizar toda essa questão que a empresa está baseada, em que a empresa está baseada, o que a empresa quer fazer, o intuito da empresa. Então, é necessário representar isso e respeitar esse código de conduta. Tem uma pergunta lá? Está levantando a mão? Não? Vocês estão entendendo, gente? Alguém já ouviu falar em compliance aqui? Já ouviu falar? Pois é. É uma coisa que não tem muito nas cidades do interior, né? E a gente tem buscado implementar em algumas empresas, mas ainda há uma certa resistência, né? Um programa de compliance. Mas é muito necessário para que você possa dar toda essa prevenção, tá? Com relação ao compliance, eu vou parar por aqui e vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu vou recomendar para vocês um artigo que eu escrevi para o jornal A Gazeta. Eu acho que foi de março, mas tem no site da Gazeta, só tu procurar ali compliance, que eu falo bastante coisa, porque senão eu vou me ater e vou demorar muito para falar. Mas basicamente é você fazer esse programa de prevenção na sua empresa, contratando pessoas e colocando o programa para funcionar de forma efetiva. Para vocês terem uma ideia, no município do Rio de Janeiro, não no estado, né? No município do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro só contrata com empresas, por exemplo, tem uma licitação para adquirir veículos, carros, por exemplo. O município do Rio de Janeiro ele só contrata a empresa que tiver programa de compliance efetivo. Aqui em Bento Gonçalves, já tem um programa de compliance começando, que é no Hospital Taquini, mas é só também. Só no Taquini que tem. Né? Mas ainda está engatinhando, inclusive até abriu vaga agora para o pessoal compor esse quadro de compliance. Mas então, entendendo a necessidade de você organizar e gerir a sua empresa de maneira preventiva, evitando, na verdade, demandas judiciais, isso é muito importante. Outra informação importante, queridos, diminuem até 90% demandas judiciais quando você tem um programa de compliance. Isso é muito grande, tá? Então, é inadmissível no programa de compliance você ter reiteradas ações de colaborador demonstrando insatisfação, tá? Porque quando ele entrar, como tem o código de conduta da empresa, ele já vai saber o que ele vai receber, como ele vai trabalhar, e aí vai ter uma supervisão na questão do relacionamento interpessoal. Vou falar só mais um ponto importante, treinamento contínuo, tá? É muito importante, um outro fundamento do compliance, esse treinamento contínuo. O que é o treinamento contínuo? Você vai reunir todos os colaboradores, vai ter horas que você vai reunir só a diretoria, só o chefe de departamento, e você vai fazer um treinamento com todo mundo. Quando você quer implementar uma normativa do código de conduta, por exemplo, você pode fazer jogos mesmo de game ali, tá? Fazer filme, fazer várias atividades de lançamento. E o treinamento geral, esse treinamento de coach, de inteligência emocional, tudo isso pode passar pelo programa de compliance, tá? Porque hoje a questão do conhecimento intelectual parou de ser vislumbrado como era anteriormente, né? Hoje a inteligência emocional, queridos, ela é muito importante para qualquer instituição. Qualquer instituição. E nós que somos cristãos, a gente tem esse carro-chefe que é Jesus, que nos dá esse norte. Mas nem todas as empresas que você implementa um programa de compliance vão permitir que tu implemente Jesus. Fale de Jesus, fale de fé. E aí é necessário você trabalhar com a inteligência emocional para trazer as pessoas para o prumo, porque você sabe que o cérebro é dividido em duas partes, inteligência intelectual e inteligência emocional, né? Então, nós temos um exemplo muito interessante da importância da inteligência emocional, que é o próprio Steve Jobs, o criador da Apple. Ele era um cara muito intelectualmente privilegiado, mas ele não podia ser contrariado, que ele explodia, estourava, e ele não conseguia manter um CEO por mais de 6 meses. Sabia disso, né? Era muito complicado contrariar ele, porque ele não tinha inteligência emocional. Então, esses treinamentos contínuos vão trabalhar também essa parte de inteligência emocional, né? E a implementação do próprio programa. Certo? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Queridos,
A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de 13079 de 2018. E o que essa lei ela veio implementar? Ela veio, na verdade, obrigar toda e qualquer instituição, pública ou privada, física ou jurídica, a se adequar com a armazenagem de dados pessoais. Posso dar o exemplo da igreja? Por exemplo, aqui na igreja. Aqui na igreja nós temos a ficha de membro. Cada ficha de membro ali tem o nome da pessoa, tem o CPF da pessoa, tem o endereço da pessoa, tem dados pessoais. E aí é necessário a gente se adequar para que esses dados não sejam comercializados, não sejam divulgados de uma maneira que venham expor aquele usuário de dados. É claro que, nesse caso, a lei abre uma exceção lá no artigo 4º, e para as empresas, para as instituições que não têm fins lucrativos, que é o caso da igreja, não se aplica. Tá? Mas é só para você ter um entendimento. Então, se a tua empresa, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de sofá, de móveis, que é muito comum aqui, né? Então, com certeza você tem os dados dos seus colaboradores, que são seus funcionários, você tem dados de fornecedores, você tem dados de clientes, e esses dados, eles precisam ser tratados, precisam ter um cuidado especial. Aí tu pode dizer assim, não, mas não vai acontecer. Pois é, mas a lei precisa que você garanta. Então é necessário ter a garantia. E como é que você vai garantir? Implementando um programa de Lei Geral de Proteção de Dados, ou de LGPD. Contratando um DPO que vai fazer um mapeamento ou data mapping de todos os teus dados. E aí ele vai, por exemplo, ele vai colocar os dados mais sensíveis e os dados menos sensíveis, por exemplo. Né? Um fornecedor que você sabe que ele tem uma relação internacional, por exemplo. O cara que te fornece um puxador que é muito, muito top, assim, e é muito rico, então você tem que cuidar, é um dado sensível. Tá? Então, CPF é um dado sensível. Então, a gente vai fazer uma classificação desses dados. Tá? Então, basicamente, o data mapping é isso que vai fazer. Eu vou trazer para vocês aqui mais algumas coisas bem importantes. Você pode falar, mas a mim isso está distante da minha realidade. Querido, não está. Em São Paulo já houve uma empresa que foi processada, ela não respeitou a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela recebeu uma multa bem pequenininha, foi de R$10 mil só. Só que a multa da Lei Geral de Proteção de Dados pode chegar até R$50 milhões. Olha só. Então é para quebrar mesmo. Tá? É para quebrar a empresa. Então ela vai desde uma advertência até uma multa milionária, né? Dependendo, claro, do tamanho da empresa. Então isso é muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero só trazer para vocês mais um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É bem interessante isso aqui. Olha só. Ela trata sobre o respeito à privacidade, tá? Tipo assim, eu não posso pegar a gente não pode pegar os dados da empresa. Você que é dono de uma empresa de imóveis, por exemplo, pegar os dados da tua empresa e passar para uma outra empresa colaboradora tua para ela entrar em contato com o teu cliente. Olha, eu estou vendendo capa para sofá. Olha, eu trabalho com limpeza de sofá. Aí tu pergunta, mas como é que chegou? Como é que essa pessoa está me procurando? Como é que ela sabe o meu contato? Queridos, isso não pode mais. Isso não pode. E essa empresa de São Paulo que foi processada, Rude, foi exatamente numa situação dessa. A mulher comprou um apartamento, um imóvel, e aí depois começaram a entrar em contato com ela, porque uma empresa de móveis modulados, de sofá, estava procurando ela para tentar mobiliar o apartamento que ela comprou. Olha isso. E não pode mais isso. Não pode. Tá? Então, até o contrato que você vai fechar com a sua empresa, por exemplo, eu cheguei para fechar umas camisas lá com a Jess. Né? Por exemplo, 100 camisas da Jess lá para a minha empresa, para a RJ Assessoria e Consultoria Jurídica. Eu vou fechar 100 camisas. Né? E daí tu pegou os dados do escritório. Pegou os meus dados. Pegou os dados de cada pessoa lá, cada colaborador meu. Os 100. O tamanho da camisa, pegou o nome. Aí, tipo, a tua empresa não pode pegar esses dados e passar para uma outra empresa que tipo faz, sei lá, de EPIs, que vende capacete, que vende alguma coisa assim. Não pode. Entendeu? Então, o teu contrato que a gente vai fazer é um contrato que já resguarda isso. E quando a pessoa assinar contigo, ela vai estar ciente. O que a empresa da Jess, como é o nome da tua empresa?
Fala mais alto. 2K Confecções. Então a 2K Confecções ela vai ter um contrato já básico para determinado relacionamento com os teus fornecedores, com os teus clientes, entendeu? Com os teus colaboradores. Não só relacionado à questão trabalhista, não estou falando disso. Estou falando com relação aos dados. O que tu vai poder fazer com os dados? Por exemplo, vocês sabem, ela não vai poder chegar e filmar o colaborador dela ali trabalhando no maquinário e botar e publicar. Além de ferir direito de imagem, fere a privacidade que a lei traz. Estão entendendo, gente? Só que isso ganhou uma conotação muito grande com a promulgação da lei. É isso que eu quero trazer para vocês. Hoje, não é mais ferir o direito constitucional, porque a Constituição parece muito distante. Não, hoje uma lei ordinária, uma lei que está sendo aplicada, que inclusive começou a vigir agora em agosto, na verdade. Ela já entrou em vigência em dezembro, só que o órgão fiscalizador, né, ele foi implementado no Brasil e começou nos municípios agora em agosto. Então isso é urgente, essa necessidade é urgente. É muito possível que vocês recebam, né, a visita de alguém, de um fiscal, de um supervisor, e diga, gente, como é que está a questão da LGPD, a implementação da LGPD na tua empresa? Vai dizer, o que é isso? Né? Mas você não vai dizer, porque vai dizer, eu sei o que é, né? Você entende? Então, a questão da privacidade dos dados, isso é muito importante. O segundo ponto que a lei traz, autodeterminação informativa. Então, isso é muito importante, que essa autodeterminação informativa é você ter facilidade de acesso aos dados. Isso precisa ser muito cuidado dentro da tua empresa, tá? Essa autodeterminação informativa. O terceiro ponto, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então, isso precisa ser muito delimitado também no teu programa de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados. Porque não pode haver essa quebra dessa liberdade. Então, mas tu tem que saber dosar. Como tu vai fazer? No teu contrato. O que eu posso fazer, explicando esse ponto, uma pergunta. O que eu posso fazer com esse dado? O que eu posso fazer? Respeitando o direito de liberdade dessa pessoa. O que eu posso fazer? Entendeu? Então, a empresa precisa se adequar nesse aspecto também. Outro ponto importante. Livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor. Os dados pessoais que estão ali precisam respeitar a livre concorrência, a livre iniciativa e o direito do consumidor. Então tem que ser um contrato todo adequado a essa legislação. Vocês sabem que em 2019 o Bolsonaro promulgou uma lei que resguarda o direito à livre iniciativa. E existe um fundamento constitucional, o fundamento da livre iniciativa e do trabalho, que não tinha um respaldo legal, não tinha uma construção legal mais próxima de nós. E eles fizeram isso. Paulo Guedes, aquele economista dele que é muito bom, inclusive, ele bolou essa lei e colocou essa lei. Entrou em vigor em 2019, inclusive. Então, o princípio da livre iniciativa, o direito do consumidor também precisa ser respeitado quando tu for implementar a Lei Geral de Proteção de Dados e armazenar. Na hora que tu capta os dados do teu cliente, por exemplo, tu armazena e o tratamento que tu vai dar para eles, tá, gente? Então, vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta? Posso abrir para pergunta? Gente, quem é habilitado para fazer compliance? Vamos começar pelo compliance. Só quer fazer? Quem a empresa deve procurar para implementar isso, né? A empresa dela. Gente, quem pode fazer isso, quem está gabaritado para fazer isso, é um profissional que tenha o conhecimento da compliance, tá? E geralmente são advogados e contadores. Pode ser que tenha outras pessoas capacitadas também, tá? Mas a LGPD, que pode chegar a multa muito alta, inclusive para fechar uma empresa, geralmente é um advogado. E ele junto, claro, com um departamento de informática robusto, porque hoje é tudo informatizado, tá? Então, são essas pessoas que você vai procurar. Eu presto essa assessoria já, né? Eu tenho estudado há muito tempo, tenho cursos sobre isso, e a RJ, que é meu escritório de advocacia e assessoria jurídica, já prestamos essa assessoria, tá? Então, você pode procurar também, eu já tenho a minha escritório de advocacia que presta assessoria para mim.
corre então, porque quem não está implementando compliance ainda e quem não está fazendo a implantação de LGPD, gente, está muito atrasado. Tem que fazer, sim. Tá? Teu contador, de repente, conversa com o teu contador. LGPD, não sei se ele vai fazer, mas talvez a compliance ele pode te ajudar. E outra coisa, eu penso assim, ninguém cresce só. Amém? Ninguém cresce só. Sempre quando eu vou oferecer e as pessoas falam, o meu contador não sabe, mas tu poderia trabalhar com ele? Com certeza. Com certeza. Né? A gente pode, com certeza, trabalhar se a pessoa tiver, claro, coadunada com a visão e com as diretrizes que o meu escritório acredita e trabalha. Né? Não tem problema nenhum. Mas você pode unir forças com quem já sabe, com aquele que tu já confia, e aí conseguir implementar na tua empresa a compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Já tenho tempo, né? Estou dentro do prazo. Tranquilo aí? Tudo certo? Então, gente, é isso. Tá? Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Bênção de Deus. Nosso querido Amin, ele faz esse tipo de assessoria, mas aqui também, nos cultos, a gente vai ter essas dicas para você mesmo também implantar alguma coisa na sua empresa. Amém? Então, por exemplo, a maioria de vocês não tem tantos funcionários, né, para poder implementar isso. Mas você já deve ter essa prevenção, esses tópicos já, para você anotar e para quando você for colocar os funcionários, você já possa fazer isso, né? Esse treinamento com eles, como ele falou aqui, pensam demais. Gostaria de chamar agora nosso querido Israel. Ele vai falar sobre um marketing digital, né, sobre as redes sociais, que é uma bênção hoje para a nossa empresa, né? Então, boa noite, galera. Paz e graça, né? A gente já viu que saiu a minha aqui, que é do jurídico, agora chegou o marketing, então... Então, é um linguajar totalmente polido. O meu não é tanto, mas a gente vai chegar lá. Tá? Meu nome é Israel Bageston. Eu sou formado em International Business pela Holmes, na Austrália. Também tenho um de comunicação em inglês que eu fiz no Canadá. Sou formado também em administrador aqui no Brasil e alguns cursos específicos de mídia social pela Uniriter. Então, o que eu fiz com toda essa sabedoria? Eu quebrei basicamente todas as empresas que eu abri nos últimos 8 anos. Foi todas, 100%, tá? Então, eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, alguns empreendedores, ou já leu sobre isso, que você tem que quebrar várias empresas para dar certo em alguma. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já viu? Então, eu mudaria essa frase para o seguinte: você colocar Deus como o seu sócio, como o pastor falou, você não vai precisar quebrar nenhuma empresa para poder se dar bem, tá? Todas as empresas que eu quebrei nesses últimos anos foi quando eu achei que a minha sabedoria era suficiente, eu achava que eu sabia tudo, e na verdade a gente vê que sozinho a gente não é nada, tá? Então vamos lá. Eu vou falar sobre redes sociais. Eu também não trouxe nada muito específico sobre a dica de como crescer sua rede social, poste tal hora, coisa assim, porque a gente sabe que aqui a gente tem empreendedores e eu acho que todo mundo que empreende, o seu grande foco é vender, né? É usar a rede social ao seu favor para crescer suas vendas, certo? Então eu não vou dar muitas dessas dicas hoje, que é mais para crescer sua rede, mas sim como vender, tá? Para começar, a gente vai entender o que o Mark Zuckerberg fez lá em 2005, 2007, 2008, quando ele criou as redes sociais. Eu não vou falar muito do Google, se der tempo eu faço mais no final, mas eu vou falar mais das redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, que hoje todas essas empresas são todas do mesmo cara, que é o Mark Zuckerberg, foi quem criou o Facebook, tá? Quando esse cara criou lá atrás essas empresas, o que ele queria era ter lucratividade vendendo basicamente o tempo e o interesse de pessoas. Tá? Como ele conseguiu fazer isso? Criando um banco de dados gigantesco, onde todo mundo entra e deixa dia a dia dicas de qual é o teu tipo de pessoa, teu tipo de consumo. Todos os dias a gente vai lá, a gente curtiu um cara surfando. Opa, o cara gosta de surfar. Talvez alguém consiga vender uma prancha de surf para esse cara.
e assim sucessivamente, tá? Então a rede social, para vocês entenderem, tá? Ela é uma rede social onde pega todos os dados que existem da pessoa, diferentemente do que o Amin estava falando agora, sobre você utilizar os dados de alguém e vender para alguém. Dentro das redes sociais, a gente coloca nossos dados lá, principalmente o Facebook, que pega muitos dados, né? Onde você mora, sua idade, páginas que você curte, coisas que você curte, quanto tempo você fica olhando um vídeo em específico para ele saber que você gosta daquilo ou não. E essas informações ficam num banco de dados e depois o Mark Zuckerberg vende esse banco de dados ou essas informações para as empresas como a gente. A gente não sabe qual é o nome da pessoa, não sabe onde ela mora, não sabe nada disso. Mas a rede, a inteligência artificial, ela sabe. E ela pega o que a gente quer vender e une com os interesses das pessoas para poder vender para a pessoa certa. Então, como funciona a inteligência artificial? Tá? Ela separa, alguns pontos aqui, ela separa basicamente em grupos. Gostos, gêneros, ideologias, interesses. Ela divide em pequenos grupos todas as pessoas que existem. Tá? E elas vendem isso para a gente quando a gente for fazer o tráfego pago. Alguém já ouviu falar de tráfego pago? Alguém vende já tráfego pago? Já consegue? Algumas pessoas, né? Aqui também a mim. Então, quando a gente tem todos esses bancos de dados, a gente consegue fazer com que o nosso produto seja entregue para a pessoa certa. A gente sabe que se a gente abrir, por exemplo, hoje, uma loja de móveis no centro, muitas das pessoas que estão passando ali pelo centro não estão querendo comprar móveis, certo? Mas na rede social eu consigo jogar móveis só para quem quer comprar móveis. É um adianto muito grande para as empresas, por isso da importância dela. Tá? Eu vou deixar até um filme para vocês poderem assistir. Eu acho que tem na Netflix, senão vocês podem encontrar no Google, para vocês entenderem ainda um pouco mais sobre essa inteligência artificial que existe dentro das redes sociais. Tá? O nome do filme é O Dilema das Redes. Eu não sei se alguém já assistiu esse vídeo. Tá? Ele dá um pouco de medo, tá? Para ser sincero, né? Quando você assiste, eu não vim muito para falar sobre os malefícios da rede social, e sim dos benefícios para a empresa, mas nesse filme você vai ver algumas coisas que dá um certo receio. Porém, você vai entender muito bem como funciona a inteligência artificial para depois você utilizar ela. Tá? Fica uma dica muito boa sobre isso. Tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender também quando a gente vai partir para a internet para vender? Normalmente, internet que eu digo redes sociais. Normalmente as pessoas que estão nas redes sociais, elas estão para se entreter. Ela não entrou no Facebook e disse assim, estou louco para gastar R$500 hoje em compra no Facebook. Ela está ali para ver a foto de alguém, o vídeo de alguém, ela quer se entreter. Então, quanto menos você vender na internet e mais solucionar problemas, você vai ter mais sucesso. O que eu digo solucionar problemas? Compre meu tênis, R$ 79,90. Não, diga assim, você está com dor nas costas, claro que o teu tênis tem que solucionar esse problema, você não pode mentir, né? Mas você tem dor nas costas, a gente tem um tênis que você vai poder ficar em pé o dia inteiro e você não vai mais sentir dor nas costas. Resolveu um problema, tá? Então, sempre que tu partir para redes sociais, resolvam problemas. E para isso você vai ter que entender o teu produto e quem pode comprar. Aí você vai descobrir os problemas que essas pessoas têm e o que o seu produto soluciona. Tá? Essa é uma dica muito grande. Sempre que você vai criar postzinho ou alguma coisa ali na internet, pense em solução, não pense em venda. Tá? Que a pessoa está na internet, ela quer ver coisas legais, ela não quer gastar dinheiro. Tá? Então, dividindo em 3 coisas mais simples para você ter a fórmula aí de conseguir vender nas redes sociais, é entender seu público, criar uma linguagem para se conectar com o seu público e usar as ferramentas de tráfego pago, né? Que eu falei apenas há pouco aí, que é impulsão, promover, vocês já devem ter visto, até fica embaixo, né, da publicação de vocês, e sempre criando principalmente o call to action, que é o que a gente chama botão para ação, que vocês já viram lá, o arrasta para cima, clique aqui, tem que dar uma solução para essa pessoa clicar ali e dizer, olha, solucionou minha vida. Tá? Para mim dar uma continuidade, principalmente de vocês entenderem a ordem cronológica de criar. Alguém tem aqui já, deve ter, né? Uma rede social da sua empresa bem alinhadinha? Tem lá quem somos, o que vendemos, que problema a gente soluciona, tudo isso, tá? Então, eu vou dar, não digo que é dicas, mas sim um processo cronológico aqui, até usando uma fala, né, do apóstolo Paulo,
quando ele fala na carta de Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Só para entender em uma analogia a sequência do que é plantar, regar e colher. Muitas pessoas às vezes entram na rede social e já quer colher, entendeu? Já quero, gostei aqui do promover, eu já quero vender. Mas esqueceu que não plantou, não regou, tem um processo até chegar lá, tá? Então, para seguir essa sequência, eu dividi em 5 passos, tá? Primeiro, semente. O que é a semente? É o seu produto, que você vende, tá? Então, você tem que entender a fundo o que a tua semente serve. Para que ela serve? O que ela realmente vai germinar lá na frente, né? Se você entender para que ela serve, logo, você vai saber qual terra é necessária, certo? O que é a terra? É o seu nicho de mercado. É onde você vai lá jogar a tua semente para depois crescer. Então, esse diálogo entre o seu produto e a terra é muito importante, basicamente para você evoluir tanto o seu produto quanto os filtros para saber quem são as pessoas que podem te comprar. Às vezes você quer plantar lá uma semente que não dá na terra seca, entendeu? Então eu já tenho que explicar para a galera como é que eu faço para plantar minha semente na terra seca. Tá conseguindo resolver um problema, é a solução. Isso você vai, com esse B2B, assim, você vai conseguir chegar a criar o teu produto de uma forma inovadora. Agora eu entendi, a minha terra, ela precisa disso, disso, disso. Então, minha semente, que eu vou plantar lá, eu não vou só plantar, eu já vou explicar como plantar. Eu já vou dar dicas. Isso é o nosso terceiro passo, que é inserir a sua semente no seu nicho, tá? Então, nesse passo aqui, eu posso dizer que é a hora de você criar a sua identidade, tá? O seu linguajar, as suas soluções, entende? Realmente explicar em analogia para a sua terra que a sua semente é a melhor para ela, entende? Então, nesse ponto é onde você vai ganhar a sua credibilidade, a sua seriedade. O que eu vendo? Eu vendo skate. Então, você não vai colocar uma linguagem séria, cores escuras, muito branco no preto. Não, você tem que trabalhar com algo divertido, algo realmente alegre. Se eu vou vender, então, talvez, como o irmão que falou, mecânica, né? Então, provavelmente, dependendo também qual é o nicho do irmão, ele já vai trabalhar com algo que ele precisa credibilidade. Então, eu fiz cursos em tal lugar, eu faço tal coisa que outra pessoa não faz. Então, ele vai ganhar credibilidade para que a empresa a mecânica dele seja escolhida em relação às outras. Então, é nesse ponto de plantar que vocês vão ter que criar essa identidade que condiga com as pessoas que possam, né, ter essa vontade de comprar você. Quarto, regar. O que é o regar? Normalmente, as pessoas que querem comprar coisas, que elas querem soluções, elas procuram por empresas que estão, não digo no dia a dia, mas que realmente dialoguem com elas, dando informações. Tá? Como que a gente faz esse tipo de informação? Dica de como fazer algumas coisas que você faz, que você vende, tipo, qual é o melhor momento de usar meu tênis, qual é a melhor hora de você fazer um check-up no seu carro, e assim sucessivamente. Mesmo antes de começar a fazer o tráfego pago, a sua rede já tem que ter uma linguagem onde a pessoa entre ali e já tem uma conversa com você sem você ter conversado com ela. Com algumas dicas, com algumas coisas que vão te ajudar a essa pessoa dizer, essa é a mecânica que eu quero, essa é a empresa de tênis que eu quero, porque eu fui na outra lá e eu não entendi nada. Eu sei que eles vendem um monte de tênis, mas eu não entendi onde e como. É isso aí. Então, principalmente nas redes sociais, dicas. A comunicação coerente, a gente deixa um pouco mais para sites, para tu deixar aquela informação gigante, para aquela pessoa que realmente quer descobrir sobre a tua empresa, não tem como fazer isso nas redes sociais. Então, você puxa ele para algum outro lado, um site, ou Google Business, ou alguma coisa que vai ter aquele super explicação do teu produto. Ou abre um canal, se você tiver o saque, ou tiver alguma coisa assim, abre um canal para as pessoas conversarem com você. O WhatsApp hoje é um dos melhores, né? Você tira a pessoa lá do barulho das redes sociais, onde ela não consegue prestar tanta atenção, porque tem muita coisa vindo. Tira ela de lá e traz ela para o WhatsApp,
você vai conseguir converter muito melhor. E usando o Google, principalmente o Google Ads, passando bem rapidinho aqui para vocês saberem qual a importância do Google Ads. O Google Ads, diferente da rede social, ela é feita para as pessoas quando buscam por você. A rede social a gente está buscando pessoas. A pessoa está lá olhando algumas fotinhas, para de repente, pum, tênis para corrida, bababá, arrasta para cima, entende? Então você vai fazendo aquele alcance de marca, vai colocando a tua marca toda hora devagarinho. Já o Google é quando o cara, não, eu quero comprar um tênis. Aí ele vai no Google, diz tênis, Bento Gonçalves. Então ali você só tem que ficar preparado para as pessoas que já querem comprar o que elas estão procurando. Essa é a diferença principal entre rede social e Google. Dentro do Google, a gente tem o Pixel, que te leva para o site. Pixel é uma palavra bem específica, que te leva para o site e ali ele cria um banco de dados. Esse banco de dados, igual à rede social, você não sabe o nome da pessoa, não sabe que idade ela tem, nada, mas as redes sabem. E você consegue fazer remarketing. Então, para pessoas que têm site, usem o Google Ads para conseguir levar pessoas até o teu site. E por mais que eles não comprem, você consegue fazer remarketing para eles na rede social. É tipo 360 que tu vai fazer ali. Não vender hoje, tudo bem, mas amanhã você pode vender. Porque tu sabe quem é a pessoa certa. Ele não te diz o nome, mas ele leva o teu tráfego até lá. Tá? Então essa é a diferença entre rede social e tráfego. E indo para a última parte, a gente vai no colher. Né? O que é o colher? É o vender. É basicamente converter todo esse trabalho que você teve de criar uma identidade, de trazer novas ideias para a pessoa, de solucionar o problema dele, e agora a venda. Tá? Como que a gente trabalha, e digo até para os irmãos procurarem muito sobre isso, sobre o tráfego pago. Tá? Eu vou fazer só mais uma pergunta. Quantos aqui têm uma rede social da sua empresa com mais de 30 mil seguidores? E tenha mais de 30 mil seguidores na base. É muito difícil, né? É bem complicado. Quando você trabalha com tráfego pago, você consegue chegar a 30 mil pessoas de forma muito fácil, sem precisar anos e anos construindo a sua própria base. Principalmente se você souber fazer um filtro muito bem feito dentro do tráfego pago, com muito pouco dinheiro investido nesse tráfego pago, você vai jogar para as pessoas que querem comprar o seu produto 30 mil, 40 mil. Isso, perfeito, até o pastor falou, eu não ia falar porque eu não sabia se eu podia. Mas o pastor falou, a gente fez no último culto, né, que foi da Rosana Lira, isso, eu fiz um tráfego pago por irmão, para o pastor, na verdade, né? E a gente atingiu, se eu não me engano, foi 35 mil, eu acho que foi, né? Eu lembro que eu mandei para o pastor, com muito pouco dinheiro, assim, a gente chegou a muitas pessoas mesmo. R$6 por dia a gente investiu, claro. A gente perdeu um pouco mais de tempo ali para criar filtro. Quanto mais você criar o filtro, né? Coloca lá cristão, pessoas, palavras, Deus, Jesus, faz um filtro muito bem feito em interesses. A gente chegou mesmo assim a 30 mil pessoas aí em uma semana aqui em Bento Gonçalves e na região com R$6 por dia. Então é muito possível com tráfego pago. Não perder aquele tempo que ainda, às vezes, quando a gente olha lá dicas sobre o Instagram, Facebook, poste 3 vezes por dia, faça isso, aperte A mais para o lado, venha para um canto para conseguir. Não precisa, a gente consegue realmente fazer uma página bem estruturadinha, né? E depois fazer um tráfego pago e alcançar muitas pessoas com pouco dinheiro. Tá? Nessa parte aqui da venda, para finalizar, a gente tem o call to action, que eu falo, que é o chamada para ação. Então, quando a gente faz um impulsionamento como a gente fez aqui para o pastor, o call to action daqui era falar com o WhatsApp daqui. Então, se você tem um saque, é super importante porque as pessoas normalmente querem saber ainda mais sobre o produto. Por mais que você já explicou um monte, ainda a pessoa quer ser ouvida ou falada com uma pessoa, um ser humano, entende? Então, a gente joga para o WhatsApp. Algumas empresas que eu trabalho aqui na cidade, graças a Deus, Deus vem dando uma prosperidade muito grande para a minha empresa, até se alguém estiver procurando aí emprego, nós estamos... Contratei a minha esposa essa semana, porque tá, né? Então, a gente, para algumas empresas que eu cuido aqui, a gente usa alguns, como iFood,
Menudino, robôs que fazem a venda, até algumas outras empresas que têm orçamento rápido também. Então, a gente não tem a necessidade do saque, se a empresa, eu estou ainda no começo, eu não tenho como contratar uma pessoa para ficar o dia inteiro. Existem muitos robôs que fazem isso por você, tá? Tanto o robô dentro do WhatsApp, que ele conversa com a pessoa até fazer a venda, como alguns menus digitais para se não é serviço e realmente se for produto, poder vender direto ali dentro. Então, o Call to Action leva essas pessoas para isso e consegue converter muito bem. Graças a Deus, estão todas as empresas que a gente vem trabalhando, vendendo muito certo. Tá? Até aqui tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode fazer, por favor. Eu levo ou eu repito? Perfeito. Perfeito, é isso aí. Como é que é o teu nome? Desculpa. O irmão Lucas pediu então sobre os filtros, né? Quanto melhor for a filtragem, menos você vai gastar, com maior conversão. É basicamente isso, né? Essa inteligência artificial que ela tem do Facebook e do Instagram, ele cria grupos em cima de interesses e tudo mais. Então, por exemplo, nós como usuários, se a gente ficar um tempo na frente como eu falei antes, de um carro, de uma moto, eu já consigo pelo TruePlay, que é mais um nome específico, descobrir que essa pessoa tem um interesse grande em motocicleta. Então, quanto mais eu filtrar dando nomes de moto, peças de moto, corridas de moto, nome de piloto, né, corredor de moto, motociclista, e a marca de moto, quanto mais eu conseguir fazer essa filtragem, melhor eu vou conseguir converter. Porque existem milhões e milhões e milhões de pessoas dentro desse filtro. Se você conseguir explicar para o Facebook e para o Instagram, de forma melhorada, quem são as pessoas que ele quer, melhor ele vai converter isso para ti. O pastor pediu antes. Dentro do Instagram, do Facebook... tá. O pastor pediu sobre se o filtro seria o hashtag, né? Na verdade, não. Dentro do tráfego pago, existe aquela parte que é mais para, entre aspas, tá? Amadores, que seria aquele botãozinho ali já de baixo, sabe? Aquele botãozinho de baixo tem poucos filtros. Ele dá, tipo assim, cidade, idade, algumas coisinhas assim, que é realmente as pessoas que não têm esse estudo mais aprofundado, mesmo assim conseguir fazer o seu próprio impulsionamento. Porém, é normal que você vai gastar bem mais e uma conversão bem menor, porque você está dando muito poucas dicas. E é ali onde que o Facebook e o Instagram faz muito dinheiro. Em empresas como a nossa, de agência, a gente tem uma restrição muito grande até quando a gente começa a cuidar de novas empresas, porque eles sabem que a gente trabalha com isso e que a gente vai conseguir fazer com que o clique fique muito barato. Então, não é de um interesse muito grande deles que existam empresas como a nossa. Então, por exemplo, o meu perfil, eu não posso ter mais do que 7 páginas no meu nome. Então, às vezes, a gente joga umas páginas para o meu sócio, para outras, porque eles restringem. Eles sabem que a gente trabalha com isso, eles vêm restringindo. Que a gente consegue, em tráfego pago, às vezes, conseguir fazer 600, 700 vezes em porcentagem a melhoria dessa conversão. Realmente é muito grande. Só que daí você faz isso pelo Facebook Business, que é uma aba por fora do Facebook. Você tem que abrir uma conta específica e tudo mais. E ali ele te dá muitos filtros. E daí não são hashtags, são interesses, o que você se formou, onde você morou, muita coisa mesmo. Assim. Às vezes, para fazer um filtro, a gente demora aí 3, 4 horas só para fazer as combinações. Fora todo o que a gente vem fazendo, né, em relação a ir até a empresa, entender o produto dele. Daí, por exemplo, tem empresa que eu trabalho que é de cultivo. Nossa, foi uma novidade para mim gigante. Descobrir qual que eram as marcas de semente, qual que eram as marcas de trator, qual trator cabia dentro de estufa, qual trator era para ceifadeira. É um estudo bem grande para a gente realmente fazer um filtro onde a gente entregue o que eles estão vendendo para a pessoa certa. Então, não é bem hashtag, na verdade. São filtros que ele vem ajustando ali dentro.
consegui explicar. Então é isso. Tem mais uma pergunta aqui? Então, aí existem também algumas formas bem legais para crescer. Desculpa, para repetir. Como é que é o seu nome? A Jéssica não pode usar tráfego pago, né? Então tem que crescer organicamente, falando. Tá? Então aí a gente vai ter que partir para aquilo que eu não iria dar as dicas anteriormente, que seria meio que pensar como hoje em dia a pessoa taxa como blogueiro. Já ouviu falar? Está virando meio blogueirinha, né? Então você tem que humanizar o seu Instagram, o seu Facebook ao extremo, para realmente fazer com que pessoas que sejam do seu nicho gostem de ver o teu conteúdo, mais do que comprar o teu conteúdo. Elas vão comprar depois de gostar de você. Então você vai ter que criar coisas do dia a dia que conecte com as pessoas que te comprem. Eu não sei que produto você vende, não sei se gostaria de falar, que talvez eu possa dar algumas dicas. O Mary Kay. E daí não pode... Tá. Então, você vende o produto ou você consegue novos vendedores? Então, se você entender a fundo qual é o teu nicho, né, fazem maquiagem, mulher e tal, aí começa a encontrar coisas que você tem em comum com o teu nicho. Tá? Se você, por exemplo, mãe, utiliza o teu filho ao máximo nas redes sociais, e quem é mãe vai se conectar. Se você é uma mulher que tem poucas horas do dia para fazer muita coisa, fala sobre isso. Se você tem a louça para lavar, mostra. Se você vai na academia com pouco tempo, mostra. Porque pessoas que se conectam com você pelas coisas que você faz, vão naturalmente assistir você e seguir você ao natural, como a gente falou. E no meio disso, você faz suas vendas. Então seria isso. Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou finalizar. Pastor, a última coisa. Tá? Normalmente, muitas empresas, eu já sei que vocês já devem ter passado por isso, como eu já passei, muitas empresas utilizam do marketing para persuadir e para enganar. Tem muita gente, né? Diz assim, nossa, é o melhor tênis do mundo, e tu compra, só Deus na causa, né? Então, deixando uma mensagem para vocês, não precisa nem persuadir e nem enganar as pessoas utilizando marketing. Na verdade, você só tem que achar o teu melhor ponto, o ponto positivo, o problema que a pessoa tem que você possa solucionar e fazer com que isso cresça exponencialmente. Foca em uma coisa que dê certo. Eu trouxe 3 coisinhas até para não precisar abrir a Bíblia e tal, eu escrevi bem rapidinho. Em Provérbios 12, 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Em Filipenses 4, 8 e 9, resumidamente, encham a mente de vocês com tudo o que é correto, verdadeiro, digno, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês aprenderam de mim. Então, fujam realmente de tentar enganar o público de vocês através do marketing. Eu sei que às vezes, até inconscientemente, a gente, para vender tão bem o nosso produto, a gente cria umas coisas novas, assim, sabe? Tem tal coisa. Então, cuidem muito disso, tá? E usando o Provérbio 16, 3, peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Então é isso. Muito obrigado. Que bênção, gente. Você está recebendo de Deus essa noite? Muito bom, né? Então, assim, dentro do nosso culto dos empresários vai ter, né, um advogado aqui que você também vai poder acessar a esse advogado, ter um preço excelente também para você. Tem também, né, hoje é o nosso querido Israel. Você tem uma empresa e quer bombar nas suas redes sociais, você pode contratar o serviço dele e ele faz um preço especial para você que é da igreja, né? Então a gente vai ter essas dicas e também todos os cultos vão ter profissionais aqui falando de algo e vai acrescentar muito na nossa vida. Agora eu gostaria de chamar o nosso querido Deni. Está na mão aí, Deni, para fazer a apresentação? 1 minuto. Que legal, gente. Olha só, é interessante esse negócio aqui dessa inteligência artificial. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu comecei a curtir comida, só gordo que faz isso, né? Comecei a curtir comida e receita. Daqui a pouco, meu irmão, as minhas redes sociais era só receita, era só comida. Aconteceu com vocês também? Meu Deus, eu nunca vi tanta comida nas minhas redes sociais.
é exatamente isso que o Israel falou, né? Essa inteligência dentro desse sistema ali, dessa plataforma, entende aquilo que você gosta, começa a jogar para você, né? Então é tão interessante, né? Essa criatividade hoje nas redes sociais que a gente pode também alavancar nossa empresa, né? Muito bom. Cada dica aqui fantástica. Muito bênção mesmo. Nós alcançamos, né? Com o seminário Palavra da Fé. Eu fiquei muito feliz com isso. Na verdade, veio de uma ideia, né, do nosso queridão Israel, porque ele olhou naquela época que a gente estava divulgando sobre o Rema, lembra? E ele falou: pastor, eu quero ajudar vocês, vamos divulgar essa escola para toda Bento Gonçalves. E ele me explicou sobre isso, que eu nem conhecia sobre o tráfego pago, né? Gente, alcança mesmo, e alcançou muitas pessoas, né? Pessoas até que me procuraram nas redes sociais por causa desse tráfego pago. Então vale a pena você investir. Gente, R$6 por dia só. A gente investiu ali, eu acho que foi de segunda ou foi de terça a sexta, né? Foi algo bem rápido. Investimos, acho que 30 e poucos reais. Deu tanto resultado. Eu creio fazer isso com o Rema, né? De divulgar a escola aqui em Bento Gonçalves. Vai bombar. Divulgue a sua empresa também, faça isso. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então vou falar um pouquinho sobre o app, algo que o Deni não vai falar. O que é esse app, gente, que a gente está programando e fazendo? Esse app, ele é o app, né? Depende da instrução que você tem. Você pode falar app ou app, não tem problema. Eu falo app, certo. Então, gente, olha só. Nós pensamos, né? Aqui dentro desse culto de empresários, a gente vai se conhecer. Depois vai ter um coffee break ali para você. Maravilhoso, você não pode ir embora correndo, pelo menos tomar um café e comer um biscoito ali com a gente. E a gente vai se conhecer como empresas, empresários, e cada um às vezes vai precisar do outro, né? Às vezes você está aqui na igreja, nem sabe qual é a empresa que o outro tem, é ou não é? É o Leal, meu Deus do céu, eu saio do culto de quinta-feira, já mando um zap para ele, faz aquele cachorro, né? Ele vou lá e tem aquele cachorro quente especial, mas às vezes você não sabe que ele vende cachorro quente. Às vezes você não sabia que o Israel trabalhava com isso. Não sabe que a Jess trabalha com confecção. Não sabe que, né, nossa querida Jess também trabalha com Mary Kay para você ficar bonita. Então esse é um momento, né? Olha só, tu falou em tênis, né, confortável. Já te dou a oportunidade, né? A Vanusa, meu Deus, acontece isso comigo, me dá um branco com os nomes. A Vanusa trabalha com esse tipo de tênis. Eu ganhei um tênis dela, meu Deus, um tênis tão confortável que eu nunca andei tão confortável na minha vida, né? E ela trabalha com esse tipo de tênis e deu certinho, né, Vanusa, com aquilo que você trabalha. Então é bênção demais. Pode falar, Léo. Olha isso, viu? Então, o Leal está falando isso aqui, né? Que estava fazendo uma pesquisa de moletom e nem sabia que a Jess trabalhava com isso. Então, nós vamos fazer essa corrente dentro da nossa igreja, amém? Vai abençoar todo mundo.